Será que a igreja, então, no geral, hoje, né, quando nós falamos em igreja, falamos de um modo geral, ela precisa de uma nova reforma? Perguntando a todos os pastores. Pode. Eu posso afirmar que sim. Talvez tenha alguém aí que vai me ouvir e vai, esse pastor está doido. Mano, eu estou doido sim, de verdade. Estou loucão. E precisa de uma reforma, sim. E a primeira base dessa reforma é a comunhão. Nós encontramos cristãos que faz questão de puxar o tapete um do outro. Precisa de reforma, porque o nosso reino, ele é movido por comunhão. A palavra diz que um reino dividido não prospera. Aí um tema para a reforma: unidade, comunhão. Né? Lá tinha as indulgências, cobravam-se, faziam não sei das quantas. E o que tem de diferente hoje? Quantos malucos que usam a palavra de Deus, porque Jacó disse, se eu for e voltar com segurança, eu te darei os... Quanto usa essa mensagem sem ler o contexto para extorquir vida de pessoas que não têm o conhecimento da palavra? Então o que aconteceu? Tiraram o direito das pessoas de conhecer a palavra. E eles não têm como combater grandes líderes de igreja, porque eles não conhecem a palavra. Eles são conduzidos por um programa de televisão, por um engano. Então existe sim. Tem igrejas que precisam ser combatidas. Não tenho medo de falar isso. Eu tenho aqui o respaldo da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, se descer um anjo do céu e pregar algo contrário ao que está escrito na Bíblia, ele deve ser tido como anatema, maldito. Benção, hein? Pastor Enio quer completar, pastor Enio? Tranquilo, pastor Davi, a batata quente, pastor Davi aí. Não, eu ouvindo aqui o pastor Eudes falando, e eu meditando aqui, que na verdade, quando a gente fala de uma nova reforma, a gente tem que se lembrar que uma das ideias da reforma é que uma igreja reformada, ela deve estar sempre se reformando. Não é voltando, digamos assim, nós não precisamos de postulados novos, nós precisamos voltar às verdades antigas. Porque assim, toda verdade nova que é trazida, ela tem que ter gosto de coisa antiga. E essa semana aí teve um grande líder, entre aspas, da igreja evangélica de São Paulo, né, que eu vi o vídeo essa semana, mas disse que o vídeo já tem alguns dias, postulando que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, na verdade, eu acredito que a consciência dele perante o evangelho precisa ser atualizada. Porque o que acontece? O que ele está propondo é o que toda a história da igreja durante 2000 anos combateu, rejeitou, com base nas escrituras sagradas. Então, os 5 pilares lá da reforma protestante, só a fé, só a escritura, só a graça, a Deus toda a glória, precisa ser revisto no sentido de aplicação. Não é verdade? Porque assim, o que a gente vê é justamente o que o pastor Eudes falou. As pessoas criam um monopólio da fé, e todos aqueles que estão fora do seu arraial, eu me lembro que eu congreguei 12 anos num grande ministério aqui em São Paulo, e no dia que eu saí dele, para congregar com outro irmão amigo, eu fui considerado como um leproso. E isso acontece muito hoje nos grandes círculos evangélicos. Então, você que está dentro de uma grande denominação, não estou criticando a denominação, estou criticando o pensamento antibíblico, é o que o pastor falou. Você tem que olhar as outras pessoas das outras igrejas como seus irmãos em Cristo. Então, eu vou até me expressar de outra forma. Eu acho que a gente não precisa de outra reforma. A gente precisa aplicar os princípios que a reforma nos trouxe. Não é verdade? Que pode ser considerado também como uma nova reforma. Né? Precisa rever, né, pastor? Então, o que já foi feito, precisa rever e reaplicar. Né? O que está acontecendo hoje, as pessoas não estão, né, vendo o que já foi escrito, né, que são os 5 solas. Né? Pode falar, pastor. Eu